Boa tarde, alunos. Hoje é quinta-feira, dia 18 do mês de junho do ano de 2020. Aula de Ciências, a luz do sol e os materiais. Continuando a falar sobre a energia solar. Por favor, peguem a apostila de Ciências, caderno 2, e abra na página 160. Hoje iremos estudar da página 160 a 165. Bora lá? A cor pode interferir na maneira que sentimos frio ou calor? Será que a cor da roupa em que estamos vestindo pode aumentar ou diminuir o calor que podemos sentir? Assista ao vídeo e depois iremos conversar sobre isso. Vai começar mais uma partida do Campeonato Escolar de Futebol. Oitava E de camisa preta contra a oitava C de camisa branca. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Alex. Aliás, uma tarde de muito sol e calor. Começou o jogo. Olha só, o Donizete já perdeu a bola. O Tarcísio saiu sozinho com ela. Parece até que o Donizete tá com peso amarrado nas pernas. Olha o pique do Tarcísio. Driblou, cruzou. André de cabeça. Gol! A oitava E pode se prejudicar com esse uniforme preto nesse calor. Sabia que em dias quentes é melhor usar roupas claras que escuras? É verdade, né? Mas por quê? As cores claras refletem as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol, o que reduz a sensação de calor. E as escuras? As escuras absorvem mais as ondas. O corpo esquenta e transpira. Transpirar gasta energia, o que aumenta o cansaço. Só dá a oitava C. Wilson de bicicleta! Que golaço! Parece que a oitava E está mais cansada mesmo. Acho que na escola eu estudei isso em ciências. Enfim. Na página 160, nós iremos fazer um experimento. Continuando nossas aulas sobre a luz do sol, iremos verificar como este experimento pode nos auxiliar a entender se a energia solar age de modo igual sobre materiais claros e escuros. Na aula anterior, nós investigamos como a energia solar age em diferentes materiais. Lembram do experimento com a areia, a pedra e a água? Nós vimos que a energia solar foi mais absorvida pela areia e pela pedra. Agora, neste segundo experimento, nós vamos ver como age a energia solar e as cores. Para isso, nós vamos precisar materiais. Uma caixa na cor branca e uma caixa na cor preta. Cubos de gelo. Local ensolarado com uma luminária ou com uma lâmpada incandescente ou a própria luz do sol. Procedimento. Em um local ensolarado ou sob a lâmpada incandescente, coloque um cubo de gelo no centro de cada caixa. 2. Deixe os cubos de gelo nesse local até derreterem. Eu fiz o experimento e eu vou mostrar a vocês. Aqui está. Eu coloquei um cubo de gelo em uma caixa preta e outro cubo de gelo em uma caixa branca. Será que as cores, determinadas cores, absorvem melhor a energia solar? O que ocorre com os materiais escuros quando expostos à energia solar? Será que o cubo de gelo deverá derreter primeiro na caixa escura ou na caixa clara? Observe estas duas caixas. Essa sombra que está aparecendo aqui é uma sombra, como nós já vimos, estudamos sobre as sombras, mas é uma caixa branca e uma caixa preta, as duas expostas ao sol. Esses cubos de gelo por 2 minutos. E depois voltarei para ver o que aconteceu.
2 minutos se passaram, o cubo de gelo na caixa preta já está derretendo e o da caixa branca continua no mesmo estado, derreteu pouca coisa. Passado 3 minutos, o cubo de gelo da caixa preta já está bem derretido e o da caixa branca derreteu pouquíssimo, quase não derreteu. Por que isso ocorreu? A cor preta, ela absorve melhor o calor do que a cor branca. Por isso que o cubo de gelo da caixa preta derreteu primeiro. As cores brancas refletem melhor a energia solar. Por isso que elas aquecem menos, como no jogo de futebol. O time que estava com a camiseta branca sentiu menos calor, teve mais disposição para jogar do que o time que estava com a camiseta preta. O time que estava com a camiseta preta absorveu mais o calor, por consequência ficaram mais cansados e não jogaram tão bem. Por quê? Porque a cor preta absorve mais calor. Eles sentiram mais calor e ficaram mais cansados. E nessa corrida exposta ao sol, o gelo que estava na caixa preta, lembrando que aqui o que está refletindo mais claro é a luz do sol, em 4 minutos já havia derretido. O gelo que estava na caixa branca, em 5 minutos ele ainda está derretendo. O que podemos constatar que o gelo que estava na caixa preta derreteu em 4 minutos, derreteu mais rápido. Aliás, com 3 minutos ele já estava praticamente derretido. Com 4 minutos ele estava totalmente derretido. E o gelo que está na caixa branca, 5 minutos e ele ainda está derretendo. O que deixa claro que a cor preta absorve mais a luz solar, a energia do sol. A camiseta preta puxa toda a luz para ela, transformando a luz em calor. Isso que é absorver, ela puxa toda a luz para ela. A camiseta branca apenas reflete a luz do sol, ou seja, a luz do sol chega até ela, mas não é absorvida. Ela retorna ao sol, como um bate e volta. Os raios de luz podem ser absorvidos ou refletidos. Como nós vimos, as superfícies claras, como as camisetas brancas, refletem melhor os raios luminosos. Já as superfícies escuras absorvem, ou seja, puxa melhor os raios solares. E com eles, o calor que vem juntamente com esses raios solares. Página 161 da apostila. Vamos às atividades. Exercício número 3. Verifique de tempos em tempos o gelo nas caixas e registre qual cubo derrete primeiro. Anote na tabela. Então, nós vamos anotar em minutos. O gelo que estava na cor preta derreteu com 4 minutos. E o da caixa branca, vamos colocar 5, 6 minutos, pois 5 minutos ele ainda estava derretendo. Podemos colocar aqui que o gelo da caixa branca derreteu em 6 minutos. Número 1. Em qual caixa o cubo de gelo derreteu primeiro? Agora é com vocês. 2. Qual cor absorve mais a energia solar? 3. Em um dia de muito calor, qual cor de camiseta pode ajudar a sentir-se mais fresco? Branca ou preta? Por quê? Então, nós vimos no jogo, nós vimos aqui no experimento, que em um dia ensolarado, uma camiseta branca ajudará a sentir-se mais fresco. Por quê? Pois ela absorve menos energia solar. Então, nós podemos constatar que os materiais escuros absorvem mais a energia solar do que os materiais de cores claras. Por esse motivo, os materiais de cores mais escuras
ficam mais quentes quando expostos à energia solar do que aqueles de cores mais claras. Os materiais de cores mais claras refletem mais a energia solar, por isso que eles ficam menos quentes. Agora na página 162, iremos falar sobre a energia solar e os materiais, continuando a aula. Como você observou, quando a rocha, a areia e a água são expostas ao sol, elas absorvem a luz solar, ou seja, puxam a luz solar, e se tornam mais quentes do que quando ficam na sombra. Esse foi o nosso primeiro experimento. As rochas e a areia apresentam maior temperatura que a água quando expostas à luz solar. Não foi isso que verificamos? Também observamos que materiais escuros absorvem mais energia e materiais claros refletem a energia solar. Esses são exemplos da ação da energia solar sobre os materiais. Observe essas duas imagens. Na primeira imagem, nós temos a fotografia de uma garota. A exposição ao sol por tempo prolongado pode causar queimaduras na pele. Então, observe que esta garota aqui dessa imagem, dessa fotografia, ficou muito tempo ao sol e queimou a pele. Já na imagem 2, nós podemos ver que em dias muito quentes, os corrimãos de metal podem aquecer muito. Então, o que nós aprendemos hoje? Que a energia solar pode aquecer, queimar e derreter materiais. A cor do material influencia na quantidade de energia que é absorvida ou refletida. Materiais claros são mais eficientes para refletir os raios solares. Foi o que eu disse a vocês, bate e volta. Já as cores escuras absorvem, puxa igual uma esponja. Quando nós colocamos na água, que aquela esponja absorve toda a água. A cor preta faz a mesma coisa com a luz solar. Ela absorve a energia daquele sol, transformando em calor. Então, vimos que a energia solar pode simplesmente aquecer, queimar e até derreter. Atividades, página 163. Observe as imagens abaixo, assinale como a energia solar está agindo sobre os materiais. Então, nós temos a imagem de um sorvete. O que está acontecendo com esse sorvete? Ele está queimando, derretendo ou aquecendo? O que a energia solar está causando a este sorvete? Na segunda imagem, nós temos um garotinho. Este garotinho está queimando, derretendo ou aquecendo? O sol está... A energia do sol, o calor do sol está queimando, derretendo ou aquecendo este garoto. Ele está sentindo calor. Quando a energia solar faz com que sentimos calor, ele está o quê? Nos aquecendo. Em dias frios, a gente não diz assim, o sol podia vir me aquecer. Não é mesmo? Já que estamos falando sobre a energia solar, sobre o calor provocado pelos raios solares, quem aqui já sofreu queimadura na pele? Após passar o dia numa piscina, não é mesmo, Rian e Rayane? Ou na praia? Acho que muitos já passaram por essa experiência, não é mesmo? No horário de 10 e 16 horas, os raios solares ficam muito prejudiciais à pele. É muito quente durante esse período.
Depois de passarmos muito tempo ao sol, principalmente nesse horário de 10 e 16 horas, em que os raios solares são prejudiciais à pele, acontece que nós nos queimamos e depois dessa queimadura ocorre uma descamação da pele, como nós estamos vendo nessa imagem. Por que isso ocorre? A nossa pele é formada por quê? Por células. Quando nós queimamos, essa célula morre. E a escamação, a descamação, na verdade, é devido à morte dessas células que são eliminadas do corpo. Como elas estão mortas, elas começam a escamar para que seja eliminada do corpo e apareça uma pele nova, ou seja, novas células. Por isso ocorre a descamação. É uma pele morta que precisa sair daqui. Então, a pele começa a descamar para surgir uma nova pele. É comum aparecerem bolhas. E essas bolhas não devem ser furadas, pois são essas bolhas que protegem a pele nova e sensível que está se formando. Por isso, é muito importante usarmos o protetor solar, pois o protetor solar pode nos ajudar a proteger dos raios solares. Vocês já observaram que no protetor solar, no rótulo, existe uma sigla FPS? Já observaram? FPS quer dizer fator de proteção solar. Por exemplo, aqui eu tenho um protetor solar em que está FPS 30. Esse fator de proteção solar é o que indica por quanto tempo o filtro solar vai manter a sua pele protegida contra os raios solares. Por exemplo, se você tem, como nós aqui, um protetor solar que está dizendo FPS 30. Então, significa que são aproximadamente 5 horas de proteção, ok? A luz do sol é muito importante para a saúde do nosso corpo. Ela produz uma vitamina chamada vitamina D no nosso organismo. E essa vitamina é muito importante para o crescimento, para o nosso desenvolvimento. É importante tomar sol, mas é importante tomarmos os cuidados. Tomar o sol nos horários adequados, antes das 10 da manhã e depois das 16 horas, das 4 horas da tarde, porque nós sabemos que o sol no horário de 10 e 16 horas ele pode ser prejudicial à nossa pele. Também devemos usar o protetor solar, nos proteger dos raios solares nesses horários em que os raios solares podem prejudicar a nossa pele e o nosso organismo. Então, vamos à praia? Vamos. Mas vamos tomar cuidado? Vamos. Vamos ficar na piscina? Sim, vamos. Mas vamos tomar cuidado. Como vimos, a nossa pele sofre com a ação da luz solar. Ela pode ser queimada e por isso precisamos de proteção, como nós vimos na aula anterior. Nós vamos ler o texto a seguir juntos para entendermos melhor sobre este assunto. Como funciona o protetor solar? Para muitos de nós, ele é companhia apenas na praia.
mas deveria estar grudado na gente durante a prática de qualquer atividade ao ar livre. O protetor solar não só previne queimaduras doloridas, como também é um aliado para evitar doenças causadas pela exposição aos raios solares. Por isso, o uso do protetor solar é muito importante. Ele funciona como um guarda-sol invisível para a nossa pele. Existe também um produto similar, o que é similar, parecido ao protetor, chamado de bloqueador solar. Como sugere o nome, ele atua como uma barreira, ele bloqueia, evitando que a radiação do sol penetre na pele. Como devemos passar o protetor solar, você sabe? Olha a imagem e a legenda. Coloque uma porção na palma da mão, esfregue nas palmas das duas mãos abertas, espalhe sobre o corpo, incluindo orelhas e pés. Continuando a leitura na página 165. O sol é um ótimo aliado. Como nós vimos, ele é importante, ele produz a vitamina D, ajuda o nosso corpo a produzir a vitamina D, que é muito importante para o nosso organismo. Então, olha, o sol é um ótimo aliado, estimula a formação de vitamina D, que é responsável pela fixação de cálcio nos ossos. Porém, é preciso ficar de olho nos horários, de 10 da manhã às 16 horas. A intensidade da radiação solar é grande, sendo que ao meio-dia é a máxima. Portanto, fuja da exposição solar nestas horas e use sempre protetor ou bloqueador solar. Esse texto é um artigo que foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Nós já falamos muito sobre esta revista. A Ciência Hoje das Crianças foi a primeira revista brasileira sobre ciência para criança. Ela foi criada em 1986 pelo Instituto Ciência Hoje para despertar a curiosidade e para servir de fonte de pesquisa para milhares de estudantes. Nós já falamos sobre a revista Ciências Hoje em outras aulas. Esse texto que nós lemos foi retirado desta revista. Viu como essa revista traz informações importantes sobre a ciência? Vamos às perguntas? Marque com um X apenas se a afirmação for correta. Marque com um X apenas. Quer dizer, só se a afirmação for correta. Letra A. O protetor solar só precisa ser usado quando se vai à praia ou à piscina? Não, se pudermos, devemos usar o protetor solar toda vez que formos expostos ao sol. Quando sairmos, quando formos andar. B. O protetor solar funciona como um guarda-sol invisível para a nossa pele? Opa, eu acho que eu li isso no texto. C. Tomar sol nos horários corretos faz bem à saúde? Se faz. D. Deve-se evitar a exposição ao sol das 10 horas da manhã às 16 horas. 16 horas são 4 horas da tarde. Sim, é muito importante. Nesse horário, os raios solares estão ferozes e podem nos queimar. Agora, vocês irão fazer essas atividades da página 166 e 167. Ok? Bom trabalho e até a próxima aula.